Pronto, as duas válvulas, tanto de admissão como de escapamento, já foram assentadas, tá bom? Antes da gente partir para o próximo passo. Tonela, adorei entender o que pode ser feito no cabeçote, mas eu não, no meu orçamento não vai caber todos esses serviços de usinagem, tá bom? Eu gostaria de poder fazer tudo, então tá legal, mas você dentro de um orçamento, porque aliás todo mundo trabalha dentro de um orçamento limitado. Quem tá jogando dinheiro fora não tá nem assistindo esse vídeo, tá mandando aspirar o motor, entendeu? Sem nem saber o que quer que seja que vai ser feito, manda aspirar e ponto final. A gente que sofre para ganhar o dinheiro é tudo contado pra gente conseguir fazer as coisas, tá? Isso não é vergonha, isso daí é a realidade para todo mundo. Então vamos lá, eu vou abordar uma coisa que um outro cara me perguntou. Tonela, não tenho dinheiro para fazer tudo o que você está mostrando. Então tá legal. Então você, por exemplo, tem um cabeçote de Fusca, que ele só tem o ângulo de 45 graus na admissão, o ângulo de 45 graus no escapamento. O que você pode fazer? Você pode pegar a válvula de admissão e pedir para o torneiro colocar 3 ângulos. Em primeiro lugar, eu vou colocar a sequência do que você pode e deve fazer. Primeira coisa, colocar um ângulo na válvula de admissão. Se você só tiver R$10, só faça isso. Já vai melhorar o teu fluxo. Se você tiver uma Dremel, claro, você pode fazer todo o trabalho que a gente fez no duto, isso vai melhorar bastante, tá? Mas aí você vai depender de ter a ferramenta, e como a mão de obra é sua e é de graça, aí vale a pena. Eu estou falando de serviços de usinagem. Pouco dinheiro, só 3 ângulos na válvula de admissão. Tem um pouquinho mais de dinheiro, sobrou mais R$10, pode colocar o ângulo na válvula de escapamento. Em primeiro lugar admissão, segundo lugar escapamento. Sobrou um pouquinho mais de dinheiro, você pode mandar colocar os ângulos aqui na sede de válvula de admissão em primeiro lugar. E por último, se sobrou um pouquinho, se você quebrou o porquinho e apareceu a última moedinha, válvula de escapamento, sede da válvula de escapamento, você pode colocar os ângulos que eu mostrei. O restante, se você tiver a Dremel, é uma coisa que é só o investimento da ferramenta em si. Se você tratar ela bem, você vai ter ela por um tempo indefinido, e aí vale a pena você fazer todo o procedimento que eu fiz aqui na câmara de combustão, no duto de escapamento e no duto de admissão. Tá legal? O motor tá pronto, válvula já tá marcada aqui, já foi esmerilhada na sede, já pode montar? Ainda não. E por que não? Porque no começo a gente não mediu a taxa de compressão do motor. Eu tinha comentado que a taxa de compressão aqui, ela não vai poder ser alterada. Ela não vai poder ser alterada porque não existe espaço no design dessa câmara de combustão para ser rebaixado. A sede da válvula de escapamento e da de admissão já estão no limite do cabeçote. Então aqui você não vai ter o que rebaixar. E por que eu fiz a medida? Para ilustrar um ponto que eventualmente para esse cabeçote não vai ser relevante, mas para um cabeçote com a câmera em formato em cunha, ou por exemplo de um AP, de um Fiat ou de um Fusca, que você tem vários cilindros no mesmo cabeçote, essa próxima medida que eu vou fazer é fundamental. No caso específico desse cabeçote poderia ser pulado, mas eu não vou pular, porque eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo vai fazer num cabeçote automotivo. Tá legal? Então a gente mediu a taxa de compressão antes de fazer o volume da câmara de combustão, antes de fazer todo aquele serviço no motor. Então o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que medir depois de ter retirado esse material. A gente retirou uma certa quantidade de material aqui internamente na câmara de combustão. Quando a gente arredondou isso daqui, a gente retirou um monte de material. Então o que vai acontecer? O volume da câmara de combustão teoricamente aumentou. Isso teoricamente vai levar a taxa de compressão, vai abaixar um pouco a taxa de compressão. Eu vou pegar um pouquinho de graxa agora, tá? Eu vou passar aqui no ângulo da válvula, tá bom? Vou montar a válvula aqui, tá? Vou dar uma pequena assentada nela só com a graxa. Por que a graxa? Se você fizer sem graxa, vai vedar da mesma forma se você não bater. A questão é que eu quero fazer um negócio de forma mais objetiva para mostrar no vídeo. Bem assentado, só o próprio peso da válvula aqui, você pode encher ela com fluido de freio, que o fluido não vaza por baixo, tá? Eu estou colocando colocando a graxa simplesmente para eu não começar a fazer um vídeo, a gente ter uma surpresa, você perder o seu tempo assistindo e eu ter que refazer o procedimento, tá bom? Passar um pouquinho de graxa aqui.
tá bom? A gente vai medir a taxa de compressão da forma que a gente mediu na primeira vez, e aí eu vou explicar o que esse número representa. Não basta simplesmente você ter um número, você vai ter que entender o que ele vai representar no teu motor, tá bom? Então eu vou começar colocando 10 ml. Pronto, a câmara de combustão já foi totalmente preenchida com fluido no novo volume, e pelo meu cálculo aqui na seringa, com o fluido que sobrou aqui, o volume que deu, vem cá, Bia. O volume que deu de fluido de freio foi 14,4 centímetros cúbicos, tá bom? O primeiro volume inicial que a gente tinha medido tinha dado 14,2. O segundo volume que a gente mediu agora deu 14,4. Ou seja, 0,2 centímetros cúbicos, ou 1/5 de um centímetro cúbico, aumentou o volume da câmara de combustão, tá bom? Então, voltando na fórmula que eu apresentei no começo da série. A taxa de compressão é o deslocamento unitário do motor, diâmetro pelo curso, você calcula a cilindrada unitária, mais o volume da câmara de combustão, 1, dividido pelo volume da câmara de combustão. Por esse volume aqui, 14,2, que era o volume inicial, taxa de compressão inicial deu 9,73. Com o volume secundário aqui, que deu 14,4, taxa de compressão secundária deu 9,61. Pô, Tonela, você tá fazendo tudo errado. A taxa de compressão de um motor aspirado tem que ser cada vez maior. Você está reduzindo a taxa do teu. O meu motor não é aspirado. Volta lá, Bianca. O nosso motor não é aspirado, tá? Simplesmente, o que isso daqui vai determinar? Vai determinar o tanto que você ganhou de volume aqui e teoricamente perdeu de compressão. E por que eu não vou considerar que a mudança de 9,73, que é teórica, para 9,71 é relevante para a gente? Primeiro, porque é muito pequena, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por que eu estou medindo isso? Não é porque eu vou tentar de alguma forma levar a taxa de compressão para 9,73, que não é nenhum número mágico, tá? Simplesmente por que eu estou fazendo isso? Porque se você tem um motor com vários cilindros, o que acontece? O volume das 4 câmaras de combustão, ela vai ter que estar exatamente igual. Não importa se 9,73, se 9,71, se 9,50, mas a taxa de compressão de todos os pistões do teu motor vão ter que estar igual. Aí onde entra a medida que a gente acabou de fazer aqui? Por exemplo, você teve uma diferença. Uma deu 14,2, a outra deu 14,4, a outra deu 14,6. Qual é a única que vai importar para vocês? Já que você não consegue colocar material aqui, você só consegue retirar. Aqui vai o volume da câmara de combustão que vai ser importante para você é a que tiver o maior volume. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui um motor de 4 cilindros, a maior câmara depois do trabalho que a gente fez aqui deu 14,6 e a menor deu os 14,4, que foi o volume dessa daqui. O que você vai tentar fazer? Vai tentar fazer não, você vai fazer. Você vai pegar a câmera com volume de 14,4 e vai tentar retirar um pouco mais de material daqui onde você não retirou, tá? Até que ela atinja o volume de 14,6, por exemplo. Para quê? Para que todas fiquem com o mesmo volume. Pô, Tonela, todo mundo que mexe no motor aumenta a compressão, você está rebaixando. Não, eu não estou rebaixando o cabeço. Eu não estou diminuindo a compressão do motor. Pelo seguinte, você tem que levar em consideração que a medida da taxa de compressão é uma medida estática. Dinamicamente, quando o motor está funcionando, essa pequena queda na taxa de compressão vai ser mais do que compensada pelo aumento do fluxo dos gases aqui dentro. Então você não precisa ter uma compressão alta aqui para ter uma eficiência do motor. Tá? Você com um pouco menos de compressão, mas com o preenchimento mais perfeito do cilindro, você vai conseguir uma pressão muito maior aqui dentro. Tá legal?
Agora você fala, não, mas eu quero manter nos 9,73 de qualquer jeito, ou eu quero levar minha taxa para 10 por 1. Aí o que você faz? Aí você calcula o diâmetro daqui da base da câmara de combustão, você calcula quantos milímetros você vai precisar tirar para ter um determinado volume na câmara de combustão para te dar 10 por 1. Nesse motor com câmara hemisférica em particular, você não faz isso, porque a sede não permite. Mas no cabeçote AP, no cabeçote de Fusca, depois que você fizer o cálculo, primeira coisa, você pode aumentar o volume de todas as câmeras até que elas coincidam com a maior das câmeras, tá bom? Qual que é a maior das câmeras? No caso aqui, 14.6 ou 14.8. Então você vai retirar material das câmeras menores para elas ficarem maior. Quando todas estiverem com o mesmo volume, aí você vai falar, não, agora eu quero levar minha taxa de compressão, eu quero fazer com que cada uma das minhas câmeras tenha os originais 14.6, porque você não consegue rebaixar uma câmera de combustão 1/10 de milímetro, a outra 0,25 de milímetro, você vai rebaixar ele como um todo. Então, no mesmo plano, todas têm que estar com a mesma compressão. Outra coisa que pode alterar isso, se a pessoa que for fazer as válvulas ou que for esmerilhar sedes para você não for criteriosa, essa válvula do próximo cilindro, por exemplo, ela pode ficar assim, um pouquinho mais alta. Isso daqui pode refletir no volume total dessa câmara de combustão. Essa daqui é a mesma coisa, ela pode ficar um pouco mais alta, ela pode ficar um pouco mais baixa. Tá legal? Então, o que você tem que ter em mente quando você estiver trabalhando o teu motor? A simetria. Todas as válvulas preferencialmente da mesma altura, todas as câmaras de combustão o mais idênticas possíveis. Claro, você tem um motor de 4 cilindros, nem todas as velas vão estar sempre na mesma posição. Às vezes a câmara de combustão ela é invertida. Ela é igualzinha essa daqui, só que a vela, em vez de ficar aqui, ela fica do outro lado. Mesmo assim você consegue deixar elas praticamente com exatamente o mesmo volume e as mesmas dimensões. Tá legal? Então essa é a última medida que eu considero que seja interessante a gente fazer, não nesse motor em particular, nesse motor foi só a título de curiosidade, tá legal? Mas se você tiver no motor de mais do que um cilindro, essa medida é fundamental para você equalizar o volume de todos os cilindros, para você ter um motor trabalhando de forma simétrica. O engenheiro que projetou um motor de 4 cilindros, ele não falou, eu quero que o cilindro 1 e 4 trabalhem com 9,5 de taxa de compressão e o cilindro 2 e 3 trabalhem com 9,1. Ele jamais faria isso. Se isso está acontecendo é por deficiências no processo de produção ou de usinagem ou de fundição ou de usinagem da peça. Tá legal? Então, depois dessa medida, se for o caso e você precisar fazer a usinagem, você vai voltar para aquele passo de retirar um pouco de material daqui. Se for o caso, você vai depois fazer o cálculo. Não é, eu vou rebaixar tanto, igual não é açougue aqui, me corta o bife fino, me corta o bife grosso. Você não vai chegar lá e falar, corta meu cabeçote, rebaixa ele quanto? Muito. Rebaixa ele mais ou menos. Rebaixa ele quanto? Para pista. Não existe isso. Você vai fazer o cálculo e de repente você vai chegar lá na retífica e vai falar, olha, eu preciso que retire 0,85 de material do meu cabeçote. Eu preciso que retire 0,70. Eu preciso que retire 0,65. Não é, rebaixa um pouco aí. Rebaixa para pista. Rebaixa para tirar racha. Rebaixa para correr. Não existe nada disso. Tá? Se você estiver fazendo isso aí, você está vendo o vídeo errado. Você tem que ir para o vídeo de aspirar motor, que infelizmente ou felizmente ninguém que está inscrito no meu canal jamais vai ver isso no meu nome. Tá legal? Então até o próximo.